O ar de Gateshead, naquele ano de 1967, tinha um cheiro peculiar, uma mistura indissociável de carvão queimado, umidade do rio Tyne e a promessa incerta de um futuro operário. Era uma cidade forjada no aço e no suor, onde as casas de tijolo vermelho se alinhavam em ruas estreitas, e a vida pulsava ao ritmo das sirenes das fábricas e do apelo estrondoso do futebol. Foi neste berço, entre a fumaça das chaminés e os ecos das balizas improvisadas, que Paul Gascoigne, o pequeno Gaza, veio ao mundo, um rebento de olhos vivos e um sorriso que parecia desafiar a melancolia cinzenta do céu inglês. Desde os primeiros passos tropegos, a bola foi a sua extensão natural, um apêndice indispensável. Não era um brinquedo, mas uma companheira, uma confidente silenciosa que o seguia por becos e pátios, saltitando sobre o asfalto gasto e as ervas daninhas. O som rítmico da bola a bater contra paredes de tijolo, um eco constante na vizinhança, era a banda sonora da sua infância. A cada toque, a cada drible desajeitado, a cada remate que se perdia por cima de muros, havia uma alegria pura e indomável, uma exuberância que irradiava de cada fibra do seu pequeno corpo. A sua mãe, Carol, observava da janela da cozinha, com um sorriso cansado, mas orgulhoso, enquanto o pai, John, acenava com a cabeça, um brilho nos olhos que reconhecia algo especial naquele miúdo. As tardes de verão estendiam-se em jogos intermináveis nos campos esburacados, onde as balizas eram feitas de pilhas de casacos e as regras eram tão fluídas quanto a imaginação das crianças. Gaza, mesmo entre os mais velhos e mais fortes, destacava-se. Não pela força bruta, mas por uma agilidade felina, por uma intuição para o espaço e por uma capacidade inata de fazer a bola dançar aos seus pés. Os seus cabelos loiros esvoaçavam enquanto ele corria, um pequeno redemoinho de energia, os joelhos esfolados e as meias sujas de lama, mas os olhos a brilhar com uma intensidade quase febril. Para ele, o futebol não era apenas um jogo, era a fuga, a promessa de algo mais grandioso do que as ruas de Gateshead podiam oferecer. Era o seu mundo, onde a lógica se dobrava à magia do improviso, onde a sua vivacidade encontrava o palco perfeito. A inocência daquela época era quase palpável, como o cheiro a pão fresco que vinha da padaria da esquina ou o aroma a fumo de lenha que escapava pelas chaminés nas noites frias. Gaza vivia no presente, absorvendo cada momento com uma intensidade voraz. Não havia espaço para as pressões do futuro, para as sombras que se alongariam sobre a sua vida adulta. Havia apenas a bola, o relvado improvisado e a camaradagem barulhenta dos amigos, entre eles, Jimmy, Five Belais, Gardiner, um companheiro de todas as horas, cujo riso contagiante já era um prelúdio dos excessos partilhados que viriam a definir a vida de Gaza. Naquele tempo, Jimmy era apenas o amigo gordinho que o seguia para todo lado, partilhando sonhos e as últimas batatas fritas do pacote. O ano de 1983 trouxe consigo a primeira viragem significativa, um passo decisivo para fora daquele universo de jogos de rua e para dentro da estrutura mais rígida do futebol organizado. Aos 16 anos, Paul Gascoigne, com a sua energia transbordante e um talento inegável, foi acolhido nas academias de futebol, em particular no Newcastle United, o clube da sua cidade, o sonho de todo o miúdo de Gateshead. A transição foi como entrar num novo mundo, onde o cheiro a relva cortada era mais intenso, as balizas eram reais e os gritos dos treinadores substituíam o burburinho informal dos jogos de rua. A disciplina era uma novidade, um jugo que por vezes o sufocava, mas a promessa de aperfeiçoar o seu jogo era um aliciante demasiado forte para resistir. As tardes passadas a correr em campos de treino, sob o olhar atento de treinadores que viam nele um diamante em bruto, eram um desafio e uma delícia. O seu talento, antes selvagem e instintivo, começou a ser lapidado com um cuidado meticuloso. Aprendia a arte do passe, a tática do posicionamento, a ciência do remate. Mas, mesmo sob a égide da disciplina, a sua essência jovial e imprevisível permanecia intacta, uma chama que se recusava a ser contida. Os primeiros jogos nas camadas jovens foram um espetáculo.
Gaza, com a camisola listrada do Newcastle, parecia levitar no relvado. Os seus dribles eram uma dança hipnotizante, os seus passes, pinceladas de gênio que abriam defesas. O burburinho em torno do jovem prodígio começou a crescer, primeiro nos corredores do clube, depois nas bancadas dos jogos de formação. Gaza, murmuravam os olheiros, aquele miúdo tem algo especial. O seu nome começou a ser sussurrado com uma mistura de excitação e esperança, a promessa de um futuro brilhante que pairava no ar como o aroma doce da relva recém-cortada. Assinar o seu primeiro contrato profissional foi um momento de euforia contida, uma formalidade que solidificava o seu sonho. A caneta na mão, o papel à sua frente, a sensação de que estava a assinar não apenas um documento, mas o seu destino. Era a validação de anos de esforço, de joelhos esfolados e de noites passadas a sonhar com o rugido da multidão. O peso das expectativas começou a fazer-se sentir, uma pressão súbita, mas persistente, que o lembrava de que o seu talento vinha com uma responsabilidade. No entanto, a alegria de jogar, a pura e simples felicidade de ter uma bola nos pés, superava qualquer ansiedade incipiente. Ele era um rapaz, ainda com uma pureza infantil, mas com a determinação de um guerreiro e a ambição de um rei. A ascensão à equipa principal foi meteórica, quase vertiginosa. Em pouco tempo, o nome de Gaza já não era apenas um sussurro, mas um grito que ecoava pelas bancadas de St. James' Park. A transição das camadas jovens para o futebol profissional era uma prova de fogo, mas ele parecia nascido para ela. A sua energia contagiante, a sua capacidade de deslumbrar com um toque, com um passe, com um remate, conquistou os corações dos adeptos. O futuro não era apenas brilhante, era deslumbrante, e ele estava no centro do seu próprio universo em expansão. Em 1986, com apenas 18 anos, Paul Gascoigne fez a sua estreia no Newcastle United, e o impacto foi imediato, um trovão que reverberou pelo futebol inglês. Entrar no St. James' Park, o Cathedral on the Hill, com a camisola preta e branca, sob o olhar de dezenas de milhares de adeptos, era uma experiência que transcendia o desporto. Era um rito de passagem, uma consagração. A energia eletrizante da multidão era quase palpável, uma onda sonora que o empurrava para a frente, para o centro do palco. Os primeiros golos foram explosões de alegria, para ele e para os adeptos. Cada remate que beijava as redes era uma confirmação do seu talento, uma promessa cumprida. As suas assistências geniais, passes que rasgavam defesas com a precisão de um cirurgião e a criatividade de um artista, tornaram-se a sua marca registrada. Ele não jogava futebol, ele pintava quadros no relvado, cada movimento uma pincelada de cor, cada drible um traço de beleza. Rapidamente, tornou-se o queridinho dos adeptos, o Geordie Boy, que havia chegado para reviver as glórias do clube. O seu nome era cantado nas bancadas, uma melodia de esperança e adoração que o envolvia e o elevava. A imprensa desportiva, sempre ávida por uma nova estrela, caiu-lhe em cima como abutres sobre a presa. Manchetes sobre Gaza, o gênio, ou a nova esperança inglesa, enchiam as páginas dos jornais. O brilho dos holofotes era constante, focado nele, um talento em ascensão que parecia não ter limites. Era o reconhecimento nacional, a confirmação de que o seu nome já não era apenas um sussurro local, mas um clamor que ressoava por todo o país. A primeira convocatória para a seleção de sub-21 foi mais uma etapa natural, um degrau na escadaria da fama que ele subia com uma facilidade desconcertante. Psicologicamente, Gaza estava em êxtase, eufórico. A sua confiança em campo era inabalável, quase arrogante, mas de uma forma que os adeptos perdoavam, pois vinha acompanhada de uma genialidade palpável. Sentia o poder da sua influência em campo, a capacidade de mudar o rumo de um jogo com um único toque. A inocência da infância começava, lenta mas inexoravelmente, a ser corroída pela fama, pelo escrutínio constante, pelas exigências de um mundo que o idolatrava. No entanto, a satisfação profissional era imensa, um baluarte contra as primeiras fissuras que começavam a aparecer na sua armadura. Ele era o rei do seu reino, e o mundo parecia girar em torno da sua magia.
O ano de 1988 marcou uma viragem sísmica na vida de Paul Gascoigne, uma mudança de ares que o levou da sua amada Gateshead e do Newcastle United para a metrópole vibrante e exigente de Londres. A transferência para o Tottenham Hotspur, por uma quantia recorde na altura uns impressionantes 2 milhões de libras, foi um marco, não apenas na sua carreira, mas também na sua psique. Era o reconhecimento do seu valor, sim, mas também o fardo de uma expectativa imensa, um peso que agora carregava nos ombros. Londres era um contraste gritante com a sua cidade natal. O cheiro a carvão e a umidade deu lugar ao aroma de café expresso e à poluição dos táxis pretos. As ruas estreitas de Gateshead foram substituídas pelas avenidas largas e o burburinho incessante de uma das maiores capitais do mundo. O glamour e o escrutínio andavam de mãos dadas, e Gaza, o miúdo do norte, viu-se subitamente no centro de um furacão mediático. O brilho dos patrocínios, os acordos publicitários, as aparições públicas, tudo isso fazia parte de um novo pacote, um mundo onde cada movimento era observado, analisado e, muitas vezes, julgado. A sombra dos paparazzi tornou-se uma constante, um lembrete de que a sua vida já não lhe pertencia inteiramente. A adaptação a um novo clube, com novas exigências táticas e um balneário cheio de estrelas, foi um desafio. A pressão de ser a estrela, de justificar o investimento recorde, era palpável. No campo, a sua genialidade continuava a florescer, mas fora dele, começavam a surgir os primeiros vislumbres dos seus hábitos menos saudáveis. A sua natureza exuberante, antes vista como charme, começou a manifestar-se em comportamentos que preocupavam alguns. As noites de copo a mais, as brincadeiras excessivas, a tendência para se envolver em situações que chamavam a atenção, tudo isso eram sinais de uma ingenuidade que começava a ceder lugar a uma necessidade de autoafirmação, por vezes excessiva, uma forma de lidar com a crescente sensação de isolamento. Apesar dos primeiros sinais de alerta, a sua carreira continuava em ascensão. A primeira convocatória para a seleção principal inglesa, sob o comando de Bob Robson, foi o culminar de um sonho. Vestir a camisola dos Três Leões, pisar o relvado de Wembley, era a validação máxima. No balneário, encontrou figuras como Gary Lineker, que se tornaria um amigo e um confidente, e Brian Robson, o capitão inspirador que era um exemplo de profissionalismo. Glenn Hoddle, um jogador de talento similar, também partilhava o balneário. Gaza estava entusiasmado com o novo desafio, sentia-se no topo do mundo, mas uma parte dele, uma parte ainda ingênua e vulnerável, começava a sentir o peso da solidão, a distância da sua família e dos amigos de infância que o conheciam antes da fama. O ano de 1990. O verão, o calor sufocante de Itália. O campeonato do mundo. Para Paul Gascoigne, foi o auge da sua carreira inicial, um período de glória e de agonia que o catapultou para o panteão dos heróis nacionais. A febre do Mundial varreu a nação, milhões de adeptos colados aos ecrãs, as ruas desertas durante os jogos, o som dos cânticos a ecoar por todo o lado. Gaza era o coração pulsante daquela equipa inglesa, um maestro de cabelo loiro que fazia a bola cantar e os adversários dançar. A sua performance foi memorável, uma exibição de talento puro, de passes geniais, de dribles hipnotizantes que o tornaram o Golden Boy da Inglaterra. Cada jogo era uma obra de arte, cada toque uma emoção. Ele cativou uma nação inteira com a sua paixão, a sua energia e, acima de tudo, a sua vulnerabilidade. No jogo decisivos contra a Alemanha Ocidental, nas meias finais, a tensão era insuportável. Um cartão amarelo, um cartão que o impediria de jogar uma eventual final. As lágrimas que rolaram pelo seu rosto, num misto de frustração e desespero, tocaram o coração de milhões. Foi um momento de pura emoção humana, um vislumbre da fragilidade por trás do gênio, que o tornou ainda mais amado. Gary Lineker, no campo, confortou-o, um gesto de camaradagem que ressoou por todo o mundo. Terry Venables, então seu treinador no Tottenham, e Bob Robson, o homem que o lançara na seleção, observavam com uma mistura de orgulho e preocupação, conscientes da intensidade emocional do seu pupilo.
O som dos cânticos dos adeptos, a euforia coletiva que explodiu a cada golo inglês, a melancolia agridoce da eliminação nos penaltis, tudo isso se fundiu numa experiência transformadora. Gazza regressou a casa como um herói nacional, uma figura que transcendeu o futebol e se tornou um ícone cultural. O aeroporto de Heathrow estava apinhado de fãs, as ruas de Londres fervilhavam com o seu nome, as manchetes dos jornais o aclamavam como o Salvador. Mas, por trás da glória, escondia-se uma nova dimensão de pressão, um peso que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Psicologicamente, ele estava exausto, emocionalmente vulnerável. O orgulho imenso de ter representado o seu país com tamanha distinção misturava-se com a dor da derrota e a consciência de que a glória era acento agudo MERA. A sensação de ser invencível, alimentada pela adulação de milhões, misturava-se com um vislumbre da fragilidade da sua própria mente, da sua mortalidade desportiva. Ele tinha chegado ao topo do mundo, mas o ar lá em cima era rarefeito, e a queda, ele ainda não sabia, podia ser longa e dolorosa. Aquele Mundial não foi apenas um torneio, foi um ponto de viragem, o momento em que a luz mais brilhante da sua carreira projetou as sombras mais profundas do seu futuro. A nação tinha se apaixonado por ele, pelo seu sorriso maroto, pela sua imprevisibilidade em campo, pelas suas lágrimas. Mas essa paixão, essa adoração, viria com um preço. Um preço que, naquele momento de glória e melancolia, ele ainda não podia sequer imaginar. O palco estava montado, a cortina havia subido para um drama que seria muito mais complexo do que qualquer jogo de futebol. A jornada de Paul Gascoigne, o gênio atormentado, estava apenas a começar, e os próximos capítulos prometiam ser tão fascinantes quanto trágicos. O ano de 1991 trouxe consigo a vertigem de uma promessa não cumprida, uma melodia dissonante após o hino de glória que fora o Mundial de Itália. O regresso de Paul Gascoigne à Inglaterra, ainda envolto na aura de herói nacional, foi agridoce. A euforia do verão anterior esfumou-se como fumo, substituída por uma pressão silenciosa e omnipresente. Os olhos de uma nação inteira continuavam fixos nele, mas agora com uma expectativa quase sufocante. No Tottenham Hotspur, a equipa onde Gary Lineker e Glenn Hoddle eram figuras estabelecidas, Gazza era o fulcro, o ponto de convergência de todas as esperanças. O treinador Terry Venables, uma figura astuta e paternal, tentava gerir o gênio volátil, consciente da frágil linha que separava a excentricidade do descontrolo. A temporada avançava, e com ela a caminhada do Tottenham na Taça de Inglaterra. Cada vitória era um bálsamo, um lembrete do que Gazza era capaz. Ele continuava a ser o miúdo exuberante, o mágico do relvado, capaz de transformar um jogo com um toque, um drible, uma visão que mais ninguém possuía. O seu sorriso, embora por vezes forçado pela fadiga da fama, ainda irradiava uma alegria contagiante. Mas os murmúrios começavam a surgir, ecos de noites mal dormidas, de brincadeiras que roçavam o excessivo. Pequenas rachaduras na fachada do herói. Chegou o dia da final da Taça de Inglaterra, um dos mais sagrados ritos do futebol inglês. O Wembley, o templo, aguardava. O relvado verdejante estendia-se sob um céu cinzento, as bancadas a fervilhar com o mar de cores dos adeptos. Paul sentia o borbulhar da adrenalina, o zumbido familiar nos ouvidos antes de um grande jogo. Era o seu palco, a sua oportunidade de gravar o seu nome na história do Tottenham. Mas o destino, por vezes, é um dramaturgo cruel. Ainda os primeiros minutos da partida, um embate com Gary Charles do Nottingham Forest. Um lance aparentemente banal, uma tentativa de desarme, mas que se transformou num grito de dor lancinante que rasgou o ar de Wembley. O som, abafado pela multidão, mas amplificado no seu próprio corpo, foi o estalar dos ligamentos do joelho. O silêncio que se seguiu, por um breve momento, pareceu ensurdecedor, um vácuo no burburinho do estádio. Paul caiu, contorcendo-se na relva, a dor a irradiar por todo o seu ser, uma onda de choque que não era apenas física, mas existencial. Os médicos correram para o campo, os rostos carregados de preocupação. Gary Lineker, de olhos arregalados, aproximou-se, a sua expressão um misto de angústia e impotência.
Terry Venables, à beira do campo, observava com o coração apertado. O cheiro a linimento e a desinfetante, tão comum nos balneários e clínicas, tornou-se, naquele momento, o odor amargo da sua própria fragilidade. A transição abrupta do palco mundial, da glória e da adoração, para a solidão de uma maca e a incerteza de um futuro, foi devastadora. Naquela sala de fisioterapia, sob o brilho frio das luzes fluorescentes, o mundo de Gaza encolheu-se. A bola, que antes fora a sua extensão, tornou-se uma lembrança distante. As risadas fáceis e a exuberância foram substituídas por uma frustração crescente, por uma sensação de traição do seu próprio corpo. Como podia o seu templo, o seu instrumento de arte, falhar-lhe de forma tão espetacular? A alegria de viver, que o definira desde a infância, foi substituída por um desespero crescente, uma luta diária para manter a esperança. Os dias eram intermináveis, preenchidos por exercícios monótonos, por sessões de dor e por um silêncio pesado que era apenas quebrado pelo som dos aparelhos de reabilitação. Ele sentia-se um prisioneiro do seu próprio corpo, um gênio enjaulado. A imagem do joelho inchado, as cicatrizes que se formariam, seriam um lembrete constante daquele dia, um marco indelével na sua carreira e na sua mente. O processo de recuperação era lento, doloroso, e a cada passo, a cada revés, a sombra da incerteza pairava sobre ele, alimentando os seus primeiros demônios internos com a ansiedade e o medo de nunca mais ser o mesmo. O ano de 1992 chegou, arrastando-se com a lentidão de uma convalescença prolongada. O joelho de Paul, embora em recuperação, ainda era uma amarga lembrança daquele dia em Wembley. Mas, mesmo com a fragilidade física, a sua reputação de gênio permaneceu intacta, e a Europa, em particular a Itália, acenava. A tão esperada transferência para a Lazio, de Roma, foi um novo capítulo, uma tentativa de virar a página após a lesão. A quantia envolvida era astronômica para a época, um investimento que sublinhava o peso das expectativas que Gaza carregava. A chegada a Roma foi um turbilhão de sensações. O glamour e o caos da cidade eterna. O barulho incessante das motorizadas, os carros a buzinar, o burburinho das ruas estreitas e das praças grandiosas. O cheiro a café expresso, a pizza e a história antiga que permeava o ar. Era um mundo completamente diferente da sua Gateshead natal, ou mesmo da agitada Londres. A paixão fervorosa dos adeptos italianos, os tifosi, era palpável, quase esmagadora. Eles o viam como um salvador, o inglese, que traria a glória de volta a Lazio. A adaptação, no entanto, revelou-se um desafio muito maior do que ele previra. A nova cultura, a barreira linguística, o estilo de futebol taticamente mais rígido da Série A, tudo isso era um contraste acentuado com a liberdade e o improviso a que estava habituado. Os flashes de gênio ainda surgiam, momentos em que a bola parecia obedecer apenas à sua vontade, passes que abriam defesas com uma elegância quase poética. Mas eram intercalados com períodos de inadaptação, de frustração, de uma sensação de ser um peixe fora de água. O treinador Sven-Goran Eriksson, um homem de pulso firme e mente analítica, tentava integrá-lo, mas a personalidade de Gaza, tão exuberante e imprevisível, chocava-se por vezes com a disciplina tática italiana. A solidão, uma sombra que começara a espreitar em Londres, instalou-se de forma mais profunda em Roma. Longe do controlo familiar, dos amigos de infância como Jimmy, Five Belais, Gardiner, e da familiaridade da cultura inglesa, Paul começou a procurar conforto em hábitos que se tornariam problemáticos. As noites em bares, o consumo crescente de álcool, as brincadeiras que, na Itália, eram vistas com menos tolerância e mais escrutínio. Ele estava entusiasmado com o novo desafio, sim, mas também sobrecarregado pela pressão de justificar o seu preço e de encontrar o seu lugar num ambiente tão diferente. A busca por um sentido de pertença, por uma forma de preencher o vazio que a lesão e a distância haviam criado, levou-o a caminhos que, sem ele saber, o afastariam cada vez mais da estabilidade e do controlo. Roma, com o seu charme sedutor e as suas tentações, abria os braços a Gaza, mas também expunha as suas fragilidades mais profundas, lançando as sementes de uma espiral descendente.
O ano de 1993 desdobrou-se como um pesadelo em câmara lenta para Paul Gascoigne. Os desafios na Lazio, que já eram visíveis, intensificaram-se a um ritmo alarmante. O que começou como inadaptação transformou-se numa batalha diária contra o seu próprio corpo e contra a impiedosa imprensa italiana. O cheiro a café expresso e a história de Roma foi se misturando com o aroma acre do álcool e o cheiro a papel de jornal, carregado de críticas. As lesões, uma maldição que parecia persegui-lo desde o Wembley, voltaram a assombrá-lo. Pequenos problemas musculares, entorses, que o mantinham afastado dos relvados, minando a sua forma física e a sua confiança. A cada ausência, os tabloides italianos, com a sua voracidade característica, caíam-lhe em cima. Gaza, o gordo, e il povero Gascoigne, l'inglese inadato. Os títulos eram impiedosos, o escrutínio implacável. Ele via-se retratado de forma caricatural, a sua personalidade excêntrica, antes celebrada em Inglaterra, era agora mal interpretada ou, pior ainda, explorada. As suas piadas, os seus gestos irreverentes, eram descontextualizados e ridicularizados. No balneário, o burburinho sobre a sua conduta era constante. Os colegas de equipa, como Roberto Mancini, um jogador talentoso e respeitado, observavam com uma mistura de preocupação e perplexidade. Sven-Goran Eriksson, o treinador, tentava protegê-lo, mas a sua paciência tinha limites. Paul sentia-se um peixe fora de água, num aquário sob constante observação. A pressão de justificar o seu preço, de ser o salvador, tornava-se insuportável. O consumo de álcool, que começara como uma forma de lidar com a solidão e o estresse, tornou-se um refúgio cada vez mais perigoso. As noites em bares transformaram-se em manhãs de arrependimento, os comportamentos erráticos começaram a ser mais frequentes, preocupando o clube e os poucos amigos que ainda mantinha por perto. Houve incidentes, pequenas explosões de raiva, momentos de desorientação que eram rapidamente captados pelos paparazzi e transformados em escândalos. A autoestima de Gaza estava em declínio acentuado. Ele sentia-se incompreendido, atacado, e cada vez mais isolado. O álcool, que prometia alívio, apenas intensificava a sua espiral descendente, nublando o seu julgamento e distorcendo a sua percepção da realidade. Ele olhava-se ao espelho e via um estranho, um reflexo do que a fama e a pressão estavam a fazer-lhe. O sorriso fácil desaparecera, substituído por uma expressão cansada, por olhos que carregavam um peso crescente. A sua genialidade em campo, outrora tão vibrante, estava a ser sufocada pelos seus próprios demônios. Roma, a cidade dos imperadores e dos gladiadores, estava a testemunhar a queda de um ídolo, não num coliseu de areia, mas no palco cruel da imprensa e da sua própria mente atormentada. Aquele ano foi um ponto de não retorno, um mergulho mais profundo nas águas turvas da autodestruição, onde a esperança de redenção parecia cada vez mais distante, um eco fraco num deserto de frustração. Em 1994, o peso de Roma tornou-se insuportável. A decisão de regressar à Inglaterra, para o Middlesbrough, foi uma tentativa desesperada de Paul Gascoigne de relançar a sua carreira e, acima de tudo, de encontrar alguma estabilidade. O regresso ao familiar, ao cheiro à relva inglesa e à linguagem que compreendia, era um bálsamo. Mas o peso de uma reputação já manchada, dos escândalos italianos, seguia-o como uma sombra persistente. O Middlesbrough, um clube do norte, oferecia um ambiente mais acolhedor, longe do glamour e do escrutínio intenso da capital italiana. Os adeptos, ávidos por um herói, abraçaram-no com a esperança de que o velho Gaza, o mágico, pudesse ressurgir. No campo, houve momentos de brilho, flashes daquele gênio inegável. Um passe magistral, um drible que fazia a multidão vibrar, um golo que lembrava a todos o talento puro que ainda existia. Ele podia, por breves instantes, fazer a bola dançar, esquecendo-se dos seus problemas. Mas esses momentos eram cada vez mais fugazes, intercalados com a evidência de que os problemas fora de campo persistiam. Os treinadores do Middlesbrough, embora esperançosos, observavam-no com uma apreensão crescente.
O odor a álcool nos balneários, por vezes disfarçado, mas inegável, era um sinal perturbador. As ausências nos treinos, as desculpas esfarrapadas, a sua volatilidade de humor, tudo isso eram sintomas de uma luta interna que Paul travava em silêncio, ou nem tanto. Nesse ano, houve um vislumbre de esperança na sua vida pessoal: o casamento com Cheryl Fales. Ela era uma presença forte, uma mulher que o amava e que, como muitos, acreditava que ele poderia mudar, que poderia encontrar a paz. O casamento, com a sua promessa de uma nova fase de estabilidade pessoal, de um porto seguro, foi um farol de otimismo. Paul acreditava, ou queria acreditar, que este seria o seu recomeço, o fim da sua espiral autodestrutiva. Ele via em Cheryl a âncora que o manteria à tona, a pessoa que o ajudaria a controlar os seus demônios. Psicologicamente, Gaza estava volátil, oscilando entre picos de otimismo e recaídas de desespero. A busca por normalidade, por uma vida simples e feliz, era sabotada pelos seus próprios demônios, pelos vícios que já se haviam enraizado profundamente. Ele tentava controlar a sua vida, fazer as escolhas certas, mas falhava repetidamente, preso num ciclo vicioso de promessas e recaídas. A imagem do seu rosto cansado, por vezes inchado, contrastava com o brilho fugaz dos seus olhos quando estava em campo. Ele era um homem dividido, um gênio atormentado que ansiava por paz, mas que parecia condenado a uma batalha sem fim contra si mesmo. A relva inglesa, que antes o acolhera como um filho pródigo, agora testemunhava a sua luta, um palco para a sua genialidade e para a sua lenta, mas inexorável, decadência. O ano de 1995 acenava com uma nova esperança, um novo palco para Paul Gascoigne. A transferência para os Rangers, na Escócia, foi mais uma tentativa de reinvenção, de fuga dos problemas que pareciam persegui-lo. Glasgow, com o seu fervor futebolístico, prometia um ambiente de paixão e adoração que poderia, talvez, revitalizá-lo. E, por um tempo, assim foi. A chegada à Escócia foi recebida com um entusiasmo quase religioso pelos adeptos dos Rangers. A rivalidade das Old Firm, o embate secular com o Celtic, era um caldeirão de emoções que Gaza, com a sua natureza exuberante, abraçou de imediato. Os primeiros meses foram de grande sucesso. Performances fantásticas, golos memoráveis, assistências geniais. Ele parecia ter reencontrado a magia, a leveza que o caracterizara nos seus melhores tempos. O barulho das celebrações nos balneários e nas ruas de Glasgow era um hino à sua redenção. A conquista de títulos, incluindo o campeonato escocês, cimentou a sua posição como um ídolo, um rei num novo reino. No campo, Paul era imparável, eufórico. A bola parecia colada aos seus pés, os seus olhos brilhavam com a alegria pura de jogar. O treinador Walter Smith, uma figura de autoridade respeitada, via nele o talento inegável, mas também a fragilidade latente. Smith tentou incutir disciplina, proteger Gaza dos seus próprios excessos, mas a tarefa era hercúlea. Fora de campo, a bolha de sucesso desportivo mascarava uma deterioração pessoal contínua. Glasgow, com os seus bares acolhedores e a sua cultura de bebida arraigada, oferecia um novo cenário de tentações. Os excessos de Gaza, longe de diminuírem, continuaram a ser uma constante. As noites em claro, o consumo excessivo de álcool, as brincadeiras que, por vezes, passavam dos limites, tudo isso era parte da sua rotina. Jimmy, Five Belais, Gardiner, o amigo de infância, era uma presença constante, um companheiro de copos e de aventuras, simbolizando tanto a lealdade quanto os excessos partilhados. Juntos, eles eram uma força da natureza, mas uma força destrutiva. A autoilusão de que podia controlar os seus vícios, alimentada pelos sucessos desportivos, tornava-se cada vez mais forte. Sou bom em campo, então não há problema, pensava ele, numa lógica distorcida que o empurrava para o abismo. A dualidade entre o gênio e a autodestruição era cada vez mais evidente. Num momento, ele era o maestro, o artista, o herói. No momento seguinte, era o homem perdido, o viciado, o prisioneiro dos seus próprios demônios.
O fervor das ode firme, a paixão vibrante dos adeptos escoceses, o cheiro a cerveja e a fumo nos bares, tudo isso criava uma atmosfera inebriante, um véu que encobria a verdade. Poe estava a viver uma vida dupla, uma vida de glória no relvado e de autodestruição nas sombras. A sua mente, já frágil, era um campo de batalha onde a alegria e a euforia lutavam contra a ansiedade e o desespero. Ele era o rei de Glasgow, mas um rei com uma coroa de espinhos, que se enterravam cada vez mais fundo na sua alma, preparando o terreno para os eventos mais dramáticos que viriam. Aquele ano nos Rangers, embora glorioso em termos desportivos, foi também o ano em que a sua autodestruição se consolidou, tornando-se uma parte inseparável da sua identidade. O palco estava montado para a próxima fase do seu drama pessoal. O ano de 1996 chegou com a promessa de redenção, um verão de esperança pintado com as cores da bandeira inglesa. O Campeonato da Europa, em solo pátrio, era o palco perfeito para Paul Gascoigne. A nação, ainda a recordar as suas lágrimas em Turim, voltava a sonhar. Para Gaza, era uma oportunidade de reescrever a narrativa, de provar que o gênio ainda existia, intocado pelos demônios que o perseguiam nas sombras. Terry Venables, agora o treinador da seleção, via nele o diamante, mas também a fragilidade, e esforçava-se por gerir o seu talento volátil, com uma mistura de carinho e frustração. A euforia patriótica era palpável, um zumbido elétrico que percorria cada fibra do país. Os estádios vibravam, o som dos cânticos dos adeptos era um hino ensurdecedor, e o cheiro a cerveja e a relva recém-cortada pairava no ar. Gaza, no centro de tudo, sentia a adrenalina, o calor dos holofotes a focar-se nele novamente. Era a sua droga, o seu combustível, a validação de que, em campo, ele era invencível. As suas exibições eram fantásticas, flashes daquele gênio que iluminara o Mundial de 90. Cada passe, cada drible, era uma pincelada de arte. O golo contra a Escócia, um momento de pura magia. A bola a sobrevoar a defesa, o toque súbito com o pé esquerdo para elevar por cima do adversário, e, sem deixar cair, o remate certeiro de primeira com o pé direito, que fez a rede balançar e o estádio explodir. Foi um momento que o catapultou de novo para o panteão dos heróis, um golo que se tornaria uma imagem icônica daquele torneio, repetida vezes sem conta, um testemunho da sua genialidade. A nação inteira delirava, e Paul sentia-se novamente no topo do mundo, a glória a lavar todas as suas preocupações. No entanto, por trás da fachada de herói nacional, a sua mente era um campo de batalha. Gaza vivia num estado maníaco-depressivo, os picos de genialidade em campo contrastavam abruptamente com momentos de descontrolo público. A pressão de ser o salvador da nação colidia violentamente com a sua incapacidade crescente de gerir a fama e os vícios que se intensificavam. Ele sentia-se constantemente no limite, a balançar num precipício. A infame cadeira do dentista foi o ponto de viragem, um incidente que expôs a sua vulnerabilidade e os seus excessos de forma brutalmente pública. Numa noite de folga, durante a preparação para o torneio, Paul e vários colegas de equipa, incluindo Gary Lineker e Brian Robson, foram filmados num bar em Hong Kong, participando numa brincadeira onde um jogador era deitado numa cadeira, e os outros despejavam álcool na sua boca. A imagem de Paul, com os olhos vidrados, a ser submetido a essa tortura de álcool, enquanto os outros riam, tornou-se um símbolo da irresponsabilidade e da cultura de bebida que permeava a seleção. A imprensa, que antes o idolatrava, virou-se contra ele com uma fúria renovada. As manchetes gritavam sobre a sua falta de profissionalismo, a sua imaturidade, a forma como estava a desonrar o país. Paul sentiu o peso da vergonha, mas também uma estranha sensação de liberdade na autodestruição. Era como se estivesse a desafiar o mundo, a testar os limites do que lhe seria perdoado. Os seus amigos, como Jimmy, Five Belais, Gardiner, que o acompanhava em muitas dessas escapadelas, eram cúmplices e testemunhas da sua espiral, incapazes de o deter. A festa nacional do Euro 96, com o seu brilho e os seus holofotes, era também um palco para os seus excessos.
Ele procurava nos aplausos uma validação que não encontrava na sua vida pessoal, e nos copos, uma fuga da ansiedade que o consumia. O cheiro adocicado da vitória em campo misturava-se com o amargo sabor do arrependimento na manhã seguinte. Paul era um funâmbulo, a caminhar numa corda bamba entre a genialidade e a loucura, e a cada passo, a corda parecia esticar-se mais, ameaçando romper-se. A sensação de estar sempre no limite era exaustiva, mas também viciante. Ele era o herói e o vilão da sua própria história, e o público, com a sua adoração e o seu julgamento, era o seu juiz implacável. O ano de 1997 foi um abismo, um mergulho profundo nas águas turbulentas da vida pessoal de Paul Gascoigne, que atingiu um ponto crítico de forma devastadora. A euforia do Euro 96, as memórias do golo à Escócia, tudo isso parecia uma miragem distante, desvanecendo-se sob o escrutínio implacável dos tabloides e o peso de uma relação que se desintegrava. A relação tumultuosa com Cheryl Gascoigne, a mulher que ele amara e com quem partilhara a esperança de um recomeço, tornou-se um espetáculo público de dor e destruição. As discussões em casa, antes confidenciais, agora ecoavam pelas páginas dos jornais, amplificadas por acusações de violência doméstica. O som de vidros partidos, de vozes alteradas, o silêncio pesado que se seguia a cada confronto, tudo isso era a banda sonora da sua vida doméstica. Cheryl, vítima e testemunha das batalhas pessoais de Paul, via-se arrastada para o centro de um furacão mediático, a sua privacidade invadida, a sua dor exposta para consumo público. O brilho dos troféus que Paul conquistara com os Rangers, a glória desportiva que o mantinha no topo, contrastava dolorosamente com a escuridão da sua vida pessoal. As manchetes, antes dedicadas aos seus golos, agora gritavam sobre os seus problemas conjugais, as suas explosões de raiva, os seus comportamentos erráticos. O divórcio, inevitável e doloroso, foi o golpe final, um evento que teve um impacto devastador na sua saúde mental, já frágil. Paul sentia-se desesperado, isolado, com sentimentos de culpa e raiva a consumir cada pedaço do seu ser. A sua saúde mental deteriorava-se rapidamente, e ele sentia-se encurralado, sem controle sobre a sua própria vida. O aumento do consumo de álcool e drogas tornou-se um mecanismo de fuga, uma tentativa desesperada de silenciar as vozes na sua cabeça, de anestesiar a dor. Mas cada gole, cada dose, apenas o empurrava mais para o abismo. Nos Rangers, a sua carreira começou a ressentir-se. Os treinadores, como Walter Smith, que tanto o apoiaram, observavam com uma mistura de preocupação e desilusão. As ausências nos treinos, a falta de concentração em campo, o aumento de peso, tudo isso eram sinais claros de que os seus demônios pessoais estavam a vencer a batalha. Os colegas de equipa, que antes o admiravam, agora o olhavam com uma tristeza silenciosa. A sua casa, que deveria ser um refúgio, tornou-se um palco de tormento. O silêncio pesado da solidão, após a partida de Cheryl, era ensurdecedor. Paul sentava-se no escuro, as memórias a assombrá-lo, a culpa a roer-lhe a alma. Ele via-se como um fracasso, um homem que tinha tudo talento, fama, fortuna, mas que estava a perder tudo devido à sua própria incapacidade de se controlar. A imagem do seu pai, John Gascoigne, e da sua mãe, Carol, com os rostos carregados de preocupação, era uma constante na sua mente, aumentando o seu sofrimento. Ele sabia que os estava a desiludir, mas sentia-se impotente para parar a espiral. Aquele ano foi um divisor de águas, o ponto sem retorno a partir do qual a sua vida mergulharia numa escuridão quase total, onde a luz do gênio seria quase completamente ofuscada pelas sombras do vício e da autodestruição. Em 1998, a saída dos Rangers foi inevitável, um adeus agridoce a um clube onde, por breves períodos, Paul Gascoigne tinha reencontrado a sua magia. O adeus a Glasgow foi também um adeus à bolha de sucesso desportivo que, de alguma forma, mascarara a sua deterioração pessoal. Seguiu-se a transferência para o Middlesbrough, um regresso ao clube onde já tentara, em vão, relançar a sua carreira. A tentativa de recomeçar num ambiente diferente, mais uma vez, falhou. Os demônios pessoais, como fantasmas implacáveis, seguiram-no.
A melancolia de um jogador em declínio era palpável, um peso que se sentia nas bancadas, nos balneários, em cada passo lento que Paul dava em campo. Os adeptos, que antes o aclamavam, agora murmuravam com uma mistura de preocupação e pena. As lesões recorrentes, os músculos que já não respondiam como antes, o peso que teimava em não ir embora, tudo isso contribuía para um declínio físico e mental que se tornava cada vez mais evidente. Os flashes de gênio eram cada vez mais raros, meros lampejos numa escuridão crescente. Mais tarde, a transferência para o Everton, um clube com história e tradição, foi a última tentativa desesperada de se agarrar ao futebol de alto nível. Mas mesmo ali, a sua presença era mais uma sombra do que uma luz. O cheiro a desinfetante hospitalar e o som de portas fechadas em centros de reabilitação tornaram-se parte integrante da sua vida. As primeiras internações para tratamento de vícios e problemas de saúde mental eram cada vez mais frequentes. Dr. John McEwen, um dos profissionais que tentava ajudá-lo, testemunhava a dificuldade de Paul em quebrar o ciclo vicioso. Psicologicamente, Paul estava fragilizado, confuso. Havia momentos de lucidez, breves janelas de clareza onde o arrependimento o atingia com uma força avassaladora. Ele via a destruição que estava a causar, a dor que infligia à sua família, mas era incapaz de quebrar o ciclo vicioso. A vergonha e a desesperança começaram a dominar os seus pensamentos, a corroer a sua alma. Ele sentia-se um prisioneiro do seu próprio corpo e da sua própria mente, a lutar uma batalha que parecia predestinada a perder. O tempo estava a esgotar-se, não só para sua carreira profissional, mas também para sua própria vida. Cada recaída era um golpe, cada tentativa de recuperação uma exaustão. Ele era um homem perdido, a vaguear por um labirinto de vícios e arrependimentos, com a voz do gênio a ser abafada pelos gritos dos seus demônios. A imagem do jogador vibrante e alegre, que cativara uma nação, estava a ser substituída pela figura de um homem atormentado, cujos dias de glória pareciam irremediavelmente perdidos no passado. O futebol, que fora a sua salvação, tornava-se agora um lembrete cruel do que ele estava a perder. O ano de 2001. A noite de cassino. A noite de cassino quando Paul Gascoigne perdeu o controle. Este não foi apenas um incidente, foi o clímax brutal de uma espiral descendente que se vinha a desenrolar há anos, um momento emblemático da sua perda total de controle, gravado a fogo na memória daqueles que o testemunharam. A atmosfera era pesada, carregada de fumaça de cigarro e o cheiro doce e enjoativo de álcool. As luzes ofuscantes das máquinas de jogo piscavam incessantemente, criando um caleidoscópio de cores e sons que, para Paul, eram um convite hipnótico à autodestruição. Ele entrou no cassino com um grupo de amigos, entre eles Jimmy, Five Belais, Gardner, que, como sempre, estava a reboque. Mas a presença de Jimmy, que antes representava uma lealdade inabalável, agora era apenas um reflexo dos seus próprios excessos. Paul, já sob o efeito de uma quantidade considerável de álcool, sentia-se invencível, numa euforia maníaca que disfarçava a sua crescente desorientação. As fichas batiam na mesa com um som seco e rítmico, um som que, para Paul, era a promessa de uma vitória iminente, de uma fuga da realidade. Ele sentou-se à mesa de roleta, os olhos fixos na bola giratória, a sua mente a correr a 1000 por hora, mas sem qualquer lógica discernível. As apostas eram cada vez mais altas, a adrenalina a bombear-lhe nas veias. Ele ria alto, um riso forçado que não chegava aos olhos, enquanto os outros jogadores, e até mesmo os empregados do cassino, o observavam com uma mistura de curiosidade e preocupação. Murmúrios, olhares furtivos Paul sentia-os, mas ignorava-os, imerso na sua própria bolha de delírio. As perdas financeiras sucediam-se, montantes exorbitantes a desaparecerem com a mesma facilidade com que as fichas eram atiradas para a mesa. A cada perda, em vez de recuar, Paul apostava mais, numa lógica autodestrutiva que o impulsionava para a frente. O suor escorria-lhe pela testa, a sua respiração era ofegante. Ele estava completamente à mercê dos seus vícios, um marionete nas mãos do jogo e do álcool. O comportamento errático escalou. Houve gritos, gargalhadas despropositadas, gestos exagerados.
Em dado momento, num acesso de frustração e delírio, Paul começou a atirar fichas pelo ar, a gritar com o croupier, a exigir mais bebidas. A segurança do cassino interveio, os seus movimentos eram lentos e calculados, tentando conter a figura outrora gloriosa que agora se desintegrava diante dos seus olhos. A humilhação pública foi total. Os olhares curiosos transformaram-se em olhares de pena, de desprezo. Paul, o gênio que encantara uma nação, era agora uma figura patética e desorientada, a perder a sua dignidade em frente a estranhos. A sensação de vergonha era avassaladora, mas misturava-se com uma estranha e perversa sensação de liberdade na autodestruição. Era como se, ao perder tudo, ele estivesse finalmente livre das expectativas, da pressão de ser Paul Gascoigne. O cheiro a cigarro e álcool, o som das fichas a bater na mesa, o murmúrio dos olhares curiosos, tudo isso se fundiu numa atmosfera de desespero e decadência, onde a diversão se transformara em autodestruição. Paul sentia-se vazio, esgotado, mas ainda assim, uma parte dele parecia querer mais, queria continuar a cair, a testar os limites do abismo. Aquela noite não foi apenas uma noite de jogo, foi a noite em que ele se perdeu completamente, a noite em que o seu vício revelou a sua extensão total, a sua vulnerabilidade mais profunda, deixando uma cicatriz indelével na sua alma e na sua imagem pública. Foi o ponto de viragem, o clímax da sua tragédia pessoal. O ano de 2002 trouxe consigo o rescaldo amargo daquela noite no cassino, um período pós-clímax que parecia arrastar Paul Gascoigne para um inferno pessoal sem fim. O incidente reverberou pelos meios de comunicação social com a força de um terremoto, as manchetes sensacionalistas a gritarem sobre a sua mais recente queda. O eco das notícias era ensurdecedor, as fotografias de um Paul desorientado e visivelmente abalado inundavam os jornais e revistas, agravando a sua saúde mental já frágil. A compaixão, que antes existia por parte do público, começou a ser substituída por uma crescente frustração e desilusão. Muitos viam-no agora não como um gênio atormentado, mas como um viciado irrecuperável, um homem que se recusava a ser ajudado. A sua imagem pública deteriorou-se ainda mais, caindo a pique. Os amigos, como Gary Lineker e Chris Weddle, que antes tentavam intervir com palavras de apoio e conselhos, agora sentiam-se impotentes, observando-o à distância com o coração apertado. As tentativas de tratamento intensificaram-se. Os hospitais psiquiátricos, os centros de reabilitação, tornaram-se o seu lar temporário. O cheiro a desinfetante hospitalar, o silêncio pesado das noites solitárias, o sabor amargo dos medicamentos, tudo isso era a sua nova realidade. John McEwen e outros especialistas em vícios tentavam desesperadamente encontrar um caminho para a sobriedade, mas as recaídas eram frequentes, quase previsíveis. Cada alta era seguida por uma nova queda, cada promessa de mudança esmagada pela força avassaladora do vício. Psicologicamente, Paul estava deprimido, envergonhado, com uma profunda sensação de fracasso. A luta contra o alcoolismo e os problemas de saúde mental tornara-se uma batalha diária e exaustiva, com poucas vitórias e muitas derrotas. Ele sentia-se preso, sem saída, como um animal encurralado. A vergonha de ter desiludido a sua família, de ter perdido a sua dignidade em público, era um fardo quase insuportável. As chamadas telefônicas para sua mãe, Carol, eram cada vez mais difíceis, preenchidas por lágrimas e promessas que ele sabia que não conseguiria cumprir. A sua carreira profissional, que já vinha em declínio, entrou em fase terminal. Nenhum clube de topo queria arriscar com um jogador tão problemático. O gênio em campo, outrora tão vibrante, estava irremediavelmente perdido sob as camadas de vício e doença. Ele sentia-se observado e julgado por todos, sem conseguir escapar aos olhos do mundo, que o viam como um exemplo trágico do que a fama e a fragilidade podiam fazer a um homem. As noites eram longas e silenciosas, preenchidas por pensamentos sombrios e pela memória daquela noite de cassino, um espelho da sua autodestruição. Ele ansiava por paz, por um momento de alívio da dor constante, mas a paz parecia um luxo que ele não podia pagar. O futuro era uma névoa densa, sem qualquer vislumbre de luz. Paul Gascoigne, o Golden Boy da Inglaterra,
era agora um homem à deriva, a lutar uma batalha inglória contra os seus próprios demônios, num palco onde a compaixão se esgotava e a desesperança se instalava. O ano de 2002, com a sua ressaca amarga e implacável, arrastou Paul Gascoigne para um purgatório pessoal onde o tempo parecia dilatar-se em sofrimento. O eco daquela noite de cassino, a humilhação pública, as manchetes sensacionalistas que esventravam a sua alma nas bancas de jornais, transformaram a sua vida num espetáculo de decadência. A compaixão, outrora um manto protetor, começou a rasgar-se, desfiando-se em frustração e desilusão por parte de um público que, cansado das suas recaídas, via nele não um gênio atormentado, mas um viciado irrecuperável, um homem que se recusava a ser salvo. A sua imagem pública, já tão fragilizada, desintegrou-se ainda mais, caindo num abismo de escrutínio impiedoso. Os hospitais psiquiátricos e os centros de reabilitação tornaram-se o seu lar temporário, um ciclo infernal de internamentos e altas, cada um deles uma promessa falhada. O cheiro a desinfetante hospitalar, penetrante e estéril, misturava-se com o aroma metálico do desespero. As noites eram longas, preenchidas pelo silêncio opressor das paredes brancas e pelo zumbido distante dos aparelhos médicos, um som que, para Paul, era a banda sonora da sua própria prisão. Os medicamentos, com o seu sabor amargo e os seus efeitos entorpecedores, eram uma tentativa de silenciar o coro de vozes na sua cabeça, mas a paz era F acento agudo MRA, uma miragem que se desvanecia com a mesma rapidez com que surgia. John McEwen, um dos especialistas em vícios que o acompanhava, testemunhava a sua luta diária, a sua incapacidade de quebrar as correntes que o prendiam. Paul, deprimido e envergonhado, sentia o peso de um fracasso avassalador. A batalha contra o alcoolismo e os problemas de saúde mental era uma guerra diária e exaustiva, com poucas vitórias e inúmeras derrotas. Ele sentia-se um animal encurralado, sem saída, a vergonha de ter desiludido a sua família, de ter perdido a sua dignidade em público, era um fardo quase insuportável. As chamadas para sua mãe, Carol, eram cada vez mais difíceis, preenchidas por lágrimas e promessas que ele sabia, no fundo, que não conseguiria cumprir. O rosto preocupado do seu pai, John, assombrava-o. A sua carreira profissional, que já estava em declínio, entrou em fase terminal. À medida que os anos se desenrolavam, a partir de 2005, a vida de Paul Gascoigne tornou-se uma dolorosa repetição, um ciclo vicioso de tentativas de reabilitação e recaídas públicas que se sucediam com uma regularidade angustiante. A imprensa, que antes o idolatrava e depois o crucificava, agora o tratava como um tema constante, uma saga trágica que vendia jornais e preenchia espaços televisivos. As manchetes, com a sua familiaridade dolorosa, anunciavam cada nova internação, cada nova queda, cada novo apelo desesperado por ajuda. O cheiro a desinfetante, o silêncio dos corredores de clínicas de desintoxicação, tornaram-se cenários recorrentes na sua existência. Paul sentia o peso da esperança e da desilusão que se alternavam como as estações do ano, mas sem a beleza do renascimento. Cada tentativa de sobriedade era um novo fôlego, uma promessa sussurrada a si mesmo e aos que o amavam, mas a força avassaladora do vício era um monstro que o esperava na escuridão, pronto para o arrastar de volta para o abismo. Ele estava exausto, a sua alma cansada de lutar. Sentia-se frágil, como um castelo de cartas prestes a desmoronar ao menor sopro de vento. A imagem de gênio atormentado solidificou-se, tornando-se a sua alcunha, a sua maldição. Era um rótulo que reconhecia o seu talento inegável, mas que também o condenava à perpetuidade do seu sofrimento. Os amigos, como Gary Lineker e Chris Weddle, figuras respeitadas no futebol, faziam apelos públicos, expressavam a sua preocupação, mas sentiam-se impotentes. Jimmy Five Belais Gardner, o seu amigo de infância, permanecia ao seu lado, um símbolo de lealdade, mas também um lembrete constante dos excessos partilhados, do passado que o perseguia. As intervenções de familiares, as lágrimas da sua mãe Carol, os conselhos do seu pai John, eram um bálsamo e uma tortura, pois ele sabia que os estava a magoar, mas não conseguia parar.
Psicologicamente, ele era um homem à deriva, a sua esperança tênue, constantemente esmagada pela realidade dos seus vícios. Sentia-se um fardo para a família, uma fonte inesgotável de preocupação e dor. Para a imprensa, era um alvo, uma história contínua que garantia audiências, explorando a sua fragilidade sem piedade. Os momentos de aparente recuperação eram fugazes, como raios de sol num dia de tempestade, rapidamente engolidos pelas nuvens escuras da recaída. Ele observava a sua vida de fora, como se fosse um espectador da sua própria tragédia, incapaz de intervir, de mudar o guião. O tempo passava, e com ele a sensação de que a paz era um sonho cada vez mais distante, um luxo que ele talvez nunca fosse capaz de alcançar. A vida de Paul, naquele período, era uma paisagem árida de tentativas e falhas, pontuada por momentos de aparente recuperação, mas sempre com a sombra do vício a espreitar ao virar da esquina. Chegou o ano de 2010, e com ele uma nova camada de escuridão para Paul Gascoigne, os problemas financeiros e legais. A bancarrota, a palavra fria e impiedosa, tornou-se uma realidade tangível, asfixiante. As consequências dos seus vícios, da sua incapacidade de gerir a vida pessoal e os custos astronômicos dos tratamentos de reabilitação, manifestavam-se agora de forma brutalmente concreta. O som de martelos em leilões, o burburinho de vozes estranhas a licitar os seus bens, os objetos que outrora simbolizaram o seu sucesso e a sua vida, agora eram despojados de significado, transformados em moedas de troca para cobrir dívidas. O cheiro à papelada legal, a tinta de documentos judiciais, a frieza dos tribunais, tudo isso compunha a nova paisagem da sua existência. Ele sentia-se nu, exposto, a sua privacidade invadida, a sua dignidade espezinhada. A venda de bens pessoais, troféus, recordações, até a sua própria casa era uma humilhação profunda, um lembrete doloroso de tudo o que havia perdido. Cada objeto que partia era um pedaço da sua alma que se desprendia, um fragmento da sua identidade que se esvaía. A solidariedade, contudo, não desapareceu completamente. Alguns ex-colegas, como Gary Lineker, Terry Venables, Glenn Hoddle, e até mesmo figuras como Bob Robson, Brian Robson e Roberto Mancini, manifestaram apoio, oferecendo ajuda, embora muitas vezes em segredo, longe dos holofotes. Eles viam para além do viciado, reconhecendo o gênio que um dia fora, o amigo que haviam conhecido. Mas essa ajuda, por mais bem intencionada que fosse, não podia apagar as consequências das suas ações, nem quebrar o ciclo do vício. Psicologicamente, Paul estava envergonhado, desesperançoso. A sensação de ter perdido tudo, a carreira, a família, a fortuna, a dignidade era avassaladora. A humilhação financeira agravava a sua depressão, mergulhando-o num poço de escuridão onde a autoestima era um conceito distante. Ele sentia-se um fardo para todos, uma responsabilidade que ninguém deveria ter de carregar. As noites eram preenchidas por insônias, por pensamentos de arrependimento, por uma sensação de que a sua vida era um barco à deriva, sem leme nem velas, à mercê das correntes. A luta para encontrar um caminho para a sobriedade e estabilidade continuava, mas agora sob o peso de uma ruína financeira que adicionava uma camada de desespero à sua já frágil condição. A frieza dos números, a dureza das leis, eram um contraste brutal com a efemeridade da sua arte em campo, um lembrete cruel de que a vida, fora das quatro linhas, não perdoava os seus erros. O ano de 2015 trouxe consigo uma mudança súbita, mas significativa, na forma como a história de Paul Gascoigne era percebida. A crescente consciencialização pública sobre a saúde mental e o vício, temas que antes eram tabu, começou a abrir portas para uma compreensão mais empática da sua condição. A sua vida, com os seus altos e baixos dramáticos, tornou-se um estudo de caso, um espelho das complexidades da mente humana e dos perigos da fama desmedida. As luzes dos estúdios de televisão, que antes o expunham em momentos de vulnerabilidade, agora iluminavam discussões sérias sobre saúde mental. O calor das comunidades de apoio, o som de vozes que defendiam a desestigmatização do vício, criavam uma nova esperança no ar.
Paul, embora ainda imerso na sua luta contínua, começou a sentir uma maior abertura para falar sobre os seus problemas, para partilhar a sua dor. A aceitação da sua doença, um passo crucial na recuperação, tornava-se mais consistente, apesar dos inevitáveis reveses. Psicologicamente, ele estava mais reflexivo. Os momentos de clareza eram mais frequentes, janelas para um desejo genuíno de mudança. Ele via o impacto da sua história nos outros, a forma como a sua queda servia de alerta, e isso dava-lhe um novo propósito. John McEwen e outros profissionais de saúde mental continuavam a acompanhá-lo, adaptando novas abordagens terapêuticas, tentando encontrar a chave para sua sobriedade duradoura. O apoio de figuras públicas, incluindo alguns dos seus antigos colegas que falavam abertamente sobre a necessidade de ajuda, dava-lhe força. No entanto, o peso da luta constante ainda era imenso. As recaídas, embora talvez menos frequentes e com menor intensidade, ainda eram uma realidade. A cada passo em frente, havia sempre a ameaça de um passo atrás. Ele sentia que estava a aprender a conviver com os seus demônios, a reconhecer os seus sinais, a construir mecanismos de defesa. A sua voz, antes abafada pela vergonha, começava a emergir, tornando-se um testemunho de resiliência, uma prova de que a batalha, por mais longa e dolorosa que fosse, não estava perdida. Ele era um homem em constante evolução, a tentar reescrever o seu próprio destino, um dia de cada vez, sob o olhar atento de um mundo que, finalmente, começava a olhá-lo com mais compaixão e menos julgamento. Em 2020, o legado de Paul Gascoigne como jogador foi reavaliado e celebrado, num esforço consciente para separar o gênio em campo dos seus demônios pessoais. A nostalgia dos jogos antigos ressoava com uma intensidade agridoce, o som dos aplausos em retrospectivas e documentários a preencher o ar. As imagens do golo à Escócia, das lágrimas em Itália, dos dribles hipnotizantes que o tornaram um dos futebolistas mais excitantes da sua geração, eram exibidas com uma reverência renovada. A sua arte, a sua paixão, a sua capacidade de encantar milhões, eram finalmente reconhecidas em toda a sua glória, despidas da sombra do seu sofrimento. Documentários e entrevistas exploraram a sua vida de forma mais empática, focando-se na complexidade da sua condição. Especialistas em saúde mental e vício, com a sua seriedade e profundidade, analisavam o seu percurso, transformando-o num aviso e numa lição sobre os perigos da fama, da pressão e do vício. Paul, ao ver essas retrospectivas, sentia uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pelo que alcançara, tristeza pelo que perdera e pela dor que causara. Psicologicamente, ele estava mais calmo, embora a fragilidade ainda fosse uma companheira constante. A aceitação do seu passado, com todos os seus erros e triunfos, era um processo contínuo. A esperança de um futuro mais estável, mais sereno, tornava-se um farol na sua vida. Ele desejava deixar um legado positivo, não apenas como um jogador brilhante, mas como alguém que, apesar de tudo, lutara e sobrevivera. Gary Lineker, Terry Venables, e a memória de Bob Robson, todos eles falavam dele com carinho e respeito, reconhecendo o seu talento e expressando a sua tristeza pela sua luta. A compreensão mais profunda da sua condição ajudava a mitigar o julgamento, a substituir a crítica pela compaixão. Paul sentia que a sua história, com todos os seus capítulos sombrios, podia agora servir um propósito maior, um testemunho da resiliência humana e da necessidade de empatia. Ele havia percorrido um longo caminho desde o miúdo exuberante de Gateshead, e a reavaliação do seu legado era um reconhecimento tardio da sua humanidade, com todas as suas falhas e a sua beleza. No tempo presente, a vida de Paul Gascoigne é um testemunho contínuo de resiliência e fragilidade. A sua luta contra o alcoolismo e os problemas de saúde mental persiste, um embate que, ele sabe, o acompanhará até ao fim dos seus dias. No entanto, os seus momentos de paz são agora mais frequentes, intercalados com as inevitáveis recaídas que, para muitos, são agora vistas com uma compaixão mais profunda e uma compreensão mais matizada. A serenidade de um pôr do sol, o som do vento a soprar memórias antigas, o silêncio de uma vida que ainda luta, mas que encontra pequenos oásis de tranquilidade,
são elementos que compõem o quadro da sua existência atual. A sua voz, antes silenciada pela vergonha, tornou-se um instrumento poderoso na defesa da consciencialização sobre a saúde mental e o vício. Paul fala abertamente sobre as suas experiências, as suas quedas, as suas vitórias, usando a sua plataforma para ajudar outros que enfrentam batalhas semelhantes. Ele é um defensor, um embaixador da esperança, provando que a vulnerabilidade pode ser uma força. A sua posição no panteão do futebol é inquestionável, o seu gênio em campo, eternizado em vídeos e memórias, é celebrado como um dos maiores. Mas, para além do futebolista, Paul é agora um homem que procura um propósito, que aceita a sua jornada com os seus altos e baixos, e que encontra na partilha da sua história uma forma de redenção. Psicologicamente, ele é resiliente, mas profundamente consciente da sua fragilidade. A busca por um propósito, para além do futebol, é uma força motriz. Ele encontra consolo em momentos simples, na companhia dos seus filhos, na quietude da natureza. A aceitação da sua jornada, com todas as suas curvas e contracurvas, é um processo contínuo, uma aprendizagem constante. A esperança de encontrar a paz, essa paz tão ansiada, e a capacidade de partilhar a sua história para ajudar outros, são os seus objetivos finais. A sua mensagem final sobre a vida, o sucesso e a perda de controle é um eco poderoso. A fama pode ser uma prisão dourada, o talento uma bênção e uma maldição, e a luta contra os demônios pessoais uma batalha que nunca verdadeiramente termina. Mas, mesmo nas profundezas da escuridão, há sempre uma centelha de luz, uma oportunidade para a recuperação, para a compaixão e para a esperança. Paul Gascoigne, o miúdo de Gateshead que se tornou um ícone mundial, um gênio atormentado, é agora um homem que, apesar de tudo, continua a lutar, a viver e a inspirar, um testemunho vivo da complexidade da experiência humana. A sua vida, com todas as suas imperfeições, é uma obra-prima de triunfo e tragédia, uma história que permanecerá gravada na memória coletiva, um lembrete eterno da beleza e da fragilidade do espírito humano.